Fala, pofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Sejam bem-vindos ao canal que mais ensina sobre o mercado de criptomoedas e investimentos de risco, com análises bem fundamentadas, bastante experiência do mercado. E eu quero aqui te ajudar de alguma forma a tentar melhorar a sua visualização sobre o mercado, sobre o cenário dos mercados mais voláteis do mundo. Antes da gente começar, Fofoletes, QR Code aqui, você pode escanear o QR Code para se tornar membro do canal que mais cresce no Brasil. Para quem não sabe, nós somos o maior canal de investimentos do YouTube mundial que possui membros assinantes por mais de 2 anos. Temos aí praticamente 10 mil pessoas que acompanham o nosso trabalho diariamente aqui. E depois nós vamos ter os dois vídeos exclusivos aí dos membros ainda hoje, tá? Pessoal, então, o Bitcoin hoje, ele veio com um repique de alta, uma busca de liquidez. Estamos em região conhecida como região do Smart Money. O que é o Smart Money, Augusto? Smart Money, basicamente, é o dinheiro que é, ou a quantidade de capital que é concentrada por poucos detentores, né, de fundos de investimento, de casas de capitais, de casas de investimento, que conseguem ter acesso ao capital dos seus clientes. Então, um investidor, um fundo de investimento, ele detém aí, sei lá, 2.000, 3.000 investidores, ele pega o capital desses investidores e consegue empurrar, por conta da liquidez, preços para cima ou preços para baixo de determinados ativos, animando ou empolgando pequenos investidores para atrair eles para ser abocanhados, né, para fazer eles perder dinheiro. Então chegamos na região do Smart Money, nós tivemos a perda recente desta região aqui, né? E agora o preço voltou acima para o quê? Para buscar liquidez nos apostadores de baixa. Então, na semana passada e até o final de semana, eu até vinha operando, acreditando em mais queda, mais venda, mas como eu sei que daqui, a partir deste ponto, dessa busca de liquidez bilateral que ele quer fazer, e da aproximação da média 8 semanal, na média 8 semanal eu fechei as operações porque eu não fazia ideia do que iria acontecer no dia seguinte. Eis que o mercado então começou a buscar liquidez aqui em cima. Região essa e impulso que talvez consiga atingir de fato os 32 mil dólares, né? Então entre 30 mil a 32 mil dólares, aqui na região dos 29 mil também, né? É uma região de alta concentração de liquidez onde cria-se muita ansiedade. Então vocês vão ver que nos próximos dias o mercado vai ficar bastante ansioso porque o mercado vai esticar uma certa alta para buscar liquidez dos apostadores alavancados de baixa e depois ele tende a recuar e andar em padrão de lateralidade. Na verdade, não seria nem só lateralidade, tá? O que eu acredito que vocês e nós vamos enxergar em breve será realmente um movimento de triângulo, tá? Onde o Smart Money começa a buscar e coletar toda a liquidez. Então, supostamente nós vamos ter dias de alta, dias de baixa, ou seja, dias de extrema volatilidade. No momento em que nós perdermos uma direção, então se ele vir buscar os 32 mil dólares primeiro, ele vai querer liquidar todos os apostadores de alta que vão se empolgar com uma determinada alta nessa região. Esse ponto aqui, para mim, pessoal, é um ponto de resistência majoritário. Então é um ponto que eu acredito que é bom para comprar? Não. Ah, mas o preço para o longo prazo, vale a pena comprar Bitcoin e se expor a esses preços? Bom, se tu comparar com o preço dele voltar ao topo anterior, 68 mil dólares por unidade, como ele fez lá no final de 2021, beleza. É um bom preço. Você está comprando Bitcoin com 50% de desconto do seu topo máximo, né? Então, do seu topo máximo, você vai estar comprando para o longo prazo essa condição. Porém, só vale a pena se, né? Se só valerá a pena, tá? Se você tem a expectativa de comprar, estocar e acumular Bitcoin para longo prazo e você não se importa com os preços no curto prazo e médio prazo ou durante o ano, você vê o Bitcoin derreter ou vê o Bitcoin subir mais independente do preço, você quer ficar comprando semanalmente, fazendo a acumulação de Bitcoin, porque você acredita que ele vai continuar se valorizando no longo prazo e no médio prazo e que ele vai bater 100 mil dólares, 200 mil dólares por unidade e assim por diante, tá? Mas no meu canal não é essa a realidade que eu acredito. Eu acredito
que nós estamos em uma região de alta concentração de smart money. Nós podemos ainda atingir os 32 mil dólares aí no curto prazo, principalmente depois de um período de acumulação lateral, tal como eu mostrei aqui. Tá? Então, tal como eu mostrei, a gente pode ter a lateralidade agora no curto prazo, que é o que eu acredito que vai acontecer. Tá? Não sei se a gente vai atingir realmente os 32 mil dólares. Tá? A única questão é, cara, eu olho para esse tipo de movimento aqui, para mim, esta região ainda é uma região de alta pressão vendedora, né? Então eu prefiro aguardar, tá? Ao invés de eu sair comprando adoidado ou só seguindo a estratégia de compra semanal, eu prefiro não comprar aqui essa região, aguardar o Smart Money liquidar todo mundo primeiro, ele captar o máximo de liquidez possível perante a incerteza, perante ao medo dos investidores, perante a alavancagem dos investidores. Então, agora, nesse momento, os investidores estão se alavancando muito e eles vão, na minha opinião, entrar numa armadilha onde eles vão ser liquidados. E aí as pessoas estão acostumadas, né, principalmente os iniciantes, acostumados a não utilizar um stop loss tão longo, né, uma ordem de venda automática tão longa ou uma ordem automática de compra tão longa, por isso que facilmente essas pessoas serão liquidadas. Então, quem está alavancado ou quem está fazendo trade, colocando stop loss muito curto, vai ser liquidado, vai ser estopado com absoluta certeza durante essa semana, tá? No gráfico, pessoal, então, nós temos a média de 8 semanal. Média de 8 semanal, ela vem sendo respeitada, topos e fundos ascendentes, só que ele perdeu o fundo anterior e ele deixou margem ainda para buscar liquidez aqui embaixo nos 26 mil dólares, tá? Como ele não buscou essa liquidez, o que eu mais acredito que vai acontecer é, de fato, a gente ter a lateralização em breve, tá? E depois perder a média 8 semanal e retomar o bear market. Essa é uma tese minha e até o final do ano a gente pode chegar aos 12 mil dólares por unidade. Eu acredito que esse seria o suporte mais confiável, digamos assim, de comprar fundo verdadeiro do Bitcoin para que ele entregue altas no próximo bull market. Tem gente já acreditando que o bull market vai acontecer aqui, tem muita gente acreditando nessa tese. Eu, Augusto, não acredito nisso, não acredito que ele vai fazer a reversão e entrar em bull market por conta do contexto macroeconômico, tá? E aí, basicamente, amanhã, na quinta-feira, nós vamos ter os dados econômicos do PIB trimestral do Q1, tá? Agora no dia 27 de abril, pedidos iniciais por seguro-desemprego novamente, que são dados que, dependendo desses dados, eles podem agravar ou complicar ainda mais, ou aumentar o risco mais de recessão, que é amplamente esperado por vários economistas americanos. E uma vez que nós entrarmos em recessão, nós temos então um contexto de falta de dinheiro, falta de liquidez, e com falta de liquidez nós temos o caminho para a retomada da baixa, como eu acredito, tá? Bom, então eu fiz aí, projetei 2 price actions, né? Uma com uma linha laranja, que seria o caminho A, né? De fazer um topo mais alto do que o topo anterior, região dos 32 mil dólares sendo testada depois de uns dias. Eu já acredito mais na tracejado roxo, ou seja, eu acredito que o Bitcoin ele vai tocar e acompanhar o preço na linha roxa, tá? Então eu vou tirar a linha laranja aqui por enquanto, só para a gente ver melhor. Fiz uma retração de Fibonacci aí, então essa é a região onde eu acredito que vai ter a maior concentração de liquidez. Aqui no indicador de volume, no preço, eu acho que nós vamos ter uma grande barra de volume sendo formada aqui, região onde fica concentrada o smart money. Então a gente tem o dinheiro inteligente, o dinheiro que é controlado por poucos, mas grandes investidores, basicamente controlando a situação aí do mercado, tá? Então eu vou adicionar só o perfil de volume de range visível aqui, que é um volume no preço. Eu quero ver então onde está a maior liquidez, a maior concentração de liquidez está aqui no meio. Então eu acredito que o preço ele vai se movimentar nos próximos dias desta forma, dentro de um triângulo simétrico, ou ainda, se ele subir um pouquinho aqui, buscar liquidez ali em cima dos 31 mil, ele vai fazer, na minha opinião, o bull trap, tá? Então, para mim, aqui é uma região altamente, amplamente vendedora para quem quer proteger o seu capital, pois se você não está comprando para o longo prazo, mas está comprando para o curto prazo, e você não quer ver o seu capital derreter, não é um momento então ideal de comprar agora, porque se você comprar agora, você vai provavelmente ver o seu capital
derreter, pois o risco de você estar comprando uma resistência majoritária é muito grande, tá? Então o mercado ele é separado por suportes e resistências e nós estamos testando hoje né, a principal resistência do Bitcoin, que compreende entre 32 mil dólares e 28 mil dólares, tá? Essa é a principal região. E aonde tem maior liquidez, aonde eu acredito que o Bitcoin vai buscar, depois que o Smart Money completar essa região até a entrada de maio, aqui embaixo. Então, eu acredito que o Bitcoin vai voltar a testar os 20 mil dólares aí no médio prazo, principalmente pela metade do ano. Pode ser ali entre meados de junho e julho. Acredito que a gente vai retestar essas regiões e pode acontecer a grande queda antes do que o esperado, pois nós estamos aí com o indicador de volatilidade do S&P 500 nos níveis mínimos, e depois que ele começou a tocar no fundo aqui, ó, em 20 de abril ele tocou o fundo, ele começou então um padrão de querer voltar a subir. Quando esse indicador de volatilidade começa a subir, isso significa que vai vir grandes movimentos. E se eu fosse apostar em grandes movimentos, eu apostaria em grandes movimentos para baixo do que para cima, apesar que ele buscou liquidez hoje, e apesar que ele pode ainda subir um pouco mais, mas quanto mais próximos dos 32 mil dólares, para mim, na minha opinião, estou próximo da venda, tá? Da venda majoritária das criptomoedas, dos criptoativos, tá? Até porque eu não gosto de ficar exposto em retomada de baixa em bear market. Então nós temos alguns detalhes importantes aqui. Nós temos um padrão de formação de xícara. Esses padrões técnicos, tá? Eles são padrões que aumentam a probabilidade direcional do movimento do preço de determinado ativo. E aqui nós temos uma tentativa do mercado fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior e entregar alta, mas vejam que ele rejeitou. Então no dia 24 de abril em diante ele começou a rejeitar, uma vez que ele perder, né, o futuros do S&P 500 perder a média 8 semanal, ele vai retomar uma forte baixa e ele vai buscar liquidez aqui embaixo e vai derreter forte, empurrando o mercado de criptomoedas para baixo. Minha grande preocupação é, ele formou um topo mais baixo, um topo mais alto e agora um topo mais baixo. Padrão de retomada de bear market. A única coisa que precisa confirmar, perder a média 8 semanal, que eu acredito que em breve vai acontecer, tá? Outra forma que a gente pode também enxergar o mercado é utilizar o canal paralelo. Então, ver que o canal paralelo de alta, né? Vejam que ele está querendo voltar para a mediana do canal de baixa. Uma vez que ele perder esta linha pontilhada, e quando ele perder essa linha pontilhada, aí de fato o bear market, na minha opinião, vai ser oficialmente retomado e a queda pode ser muito forte e violenta, muito por conta de uma explosão do índice de volatilidade do S&P 500, tá? Certo? Então nós temos também, pessoal, o DJI, a Nasdaq e tudo mais aqui. Nós temos alguns indicadores importantes, mas eu quero mostrar para vocês um indicador, o gráfico do total do tamanho da criptomoedas. Hoje nós temos a principal região de Smart Money em 1,23 trilhões de dólares, tá? É a região ao qual ele pode realmente atingir, tá? Se a gente for ver, ele está fazendo uma cunha ascendente de baixa, então esse é um padrão que indica provável reversão em breve, tá? Então eu acho que essa alta que aconteceu hoje, ela não vai durar muito tempo, o mercado tenderá a se acalmar e lateralizar para o restante da semana. E o grande inimigo, né, desse movimento de hoje é porque ele vem logo depois de um grande engolfo de baixa semanal que testou a média 8 semanal pela primeira vez. A grande chance de acontecer é semana que vem, depois que a gente fechar o semanal aqui do total de criptomoedas, semana que vem, se a gente tiver uma barra perdendo esta mínima, então a gente já pode colocar uma linha de aviso aqui, uma linha tracejada, tá? E aí eu posso falar com uma certa propriedade para vocês o seguinte: estou falando se, tá? Porque eu não sou dono do mercado, não tenho como controlar o mercado. Mas quando e se a gente perder o valor de 1,10 trilhões do total do tamanho de mercado, ele vai retomar o bear market. Então, para ele retomar o bear market, só falta ele perder a média 8 semanal, tá? Então, não sabemos ainda se ele vai entregar um pouquinho mais de alta, se ele vai voltar para dentro da cunha ascendente de baixa.
Eu acredito que vai, na verdade, fazer isso daqui, vai fechar o semanal em um nível. Muitas vezes ele fecha na retração de Fibonacci 61 de Fibo. Então, por exemplo, ele já pode ter atingido o nível máximo dessa alta desta semana e começar a lateralizar, né? Perder um pouco de força, voltar para 1,18, 1,16 até o final de semana e depois iniciar a semana que vem. Se ele perder 1,10 trilhões, então se ele perder 1,10 trilhões, eu vou apostar na queda do mercado de criptomoedas. Altcoins derretendo 90%, Bitcoin podendo iniciar uma queda de 50% que pode levar meses para cair aos poucos, tá? E aí onde é que é o alvo, né? Bom, se isso aqui for um topo semanal, como eu estou acreditando que tem uma grande probabilidade de ser, tá? Se isso daqui for um topo, tá? Nós temos aí então dois suportes. Nós temos o suporte aqui embaixo, nos 700 bilhões, o que poderia levar o Bitcoin de volta aos 15 mil dólares por unidade. E no caso de 12 mil dólares por unidade, o Bitcoin chegaria a 12 mil dólares por unidade se ele de fato perder este suporte. E o caminho que eu acredito que o mercado vai fazer em uma possível recessão é exatamente um movimento de queda, tá? Longo, que pode durar até o final do ano para ele atingir os 12 mil dólares, tá? Então essa é a minha expectativa para o mercado de criptomoedas em 2023. O período de plantar. 2023, na minha opinião, vai ser o melhor período para plantar, né? Comprar barato e vender mais caro pela frente. Agora, acreditar em alta, bull market, não. Ah, mas essa alta de hoje. Essa alta de hoje, para mim, é uma busca de liquidez para capturar a liquidez dos apostadores de baixo, tá? Então, o total do criptomoedas, basicamente, é isso. E eu quero mostrar para vocês ainda o DJI, Dow Jones Industrial, que geralmente antecipa quedas infinitas. Deixa eu só fechar aqui, que eu acho que deu algum bug do milênio aqui, tá? Acho que eu tô com muitas informações aqui. Vamos ver se eu consigo achar o DJI aqui, ó. Tá? Então, o Dow Jones, pessoal, se ele formar o topo triplo aqui, perder a média 8 semanal, ele vai querer entregar baixa até aqui. Se o Dow Jones entregar e ameaçar e perder esse fundo anterior aqui, 33 mil pontos, ele vai entregar uma queda até os 28 mil pontos. Entregando uma queda de 28 mil pontos, recessão, tá? Recessão. E temos liquidez no mercado? Os bancos já começaram a voltar a comprar Bitcoin? Percebam, quando a gente está em tendência de alta verdadeira, os grandes, né, os peixes grandes estão comprando. Os detentores de maior capital, que são os bancos, os fundos de investimentos maiores, eles estão comprando. Tem grandes comprando aqui? Não. Tá? Então, vejam como desde maio, né, aliás, desde fevereiro aí de 2019, não, aqui ó, maio de 2021, a gente realmente, depois dessa grande queda aqui, a gente viu realmente uma menor atividade na quantidade de bitcoins que possuem, banqueiros que possuem Bitcoin nas suas carteiras, tá? Então, nós não tivemos mais um movimento de bull market desde que eles saíram do mercado de criptomoedas. Tá? O mesmo acontece com os apostadores alavancados de alta e de baixa. Então, se a gente pegar o funding rate, né, os apostadores, durante um bull market verdadeiro, durante uma alta de bull market verdadeiro, a gente percebe um aumento contínuo de apostadores de alta, acreditando em alta, pagando e fazendo a manutenção de ordens, apostando em alta cada vez mais. Mas à medida que a gente perdeu, né, e começou o mercado a ficar mais água de salsicha, começou a lateralizar e teve um repique de alta antes dele iniciar o bear market, né, conforme a gente enxerga aqui, vejam como o volume de negociação, de especulação futura, de contratos futuros e dinheiro circulante diminuiu violentamente. E mesmo com essa alta recente, percebam quanto de... Dá para ver que nem os apostadores de alta, nem o cara mais otimista, o cara que gosta de se alavancar em alta, está de fato abrindo operações apostando em alta. Então toda aquela galera que vem em Twitter, YouTube, Instagram, falando assim, ah, mas você está errado, nem eles acreditam, porque se eles acreditassem, eles estariam entrando na Binance agora mesmo, abrindo uma operação de long, apostando na alta e tentando ganhar um movimento de alta com o mercado. Mas eles não sabem, porque eles não são investidores profissionais, eles não têm capital, não têm dinheiro, então não caem nas falsas narrativas, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, e agora a gente vai falar
nos vídeos dos membros fechados, Premium e Deuses em sequência, tá? Exclusivamente para quem é membro. Quem quiser se tornar membro do canal, avalie se tornar membro do canal, clique ali em Seja Membro, aqui embaixo. Se inscreva, deixa o like, compartilha com teus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto!